O Brasil, com a República, com a Primeira República, ela adota a estrutura da República Norte-Americana, que tem três características básicas, que é o presidencialismo, a independência do judiciário e o federalismo. Entretanto, o federalismo no Brasil nunca conseguiu se implantar. Veja bem, Rui Barbosa, no Império, era federalista. Quando veio a República, Rui Barbosa modifica a posição dele para ser unionista. Então, ao longo de todo o processo republicano, a federação ficou cada vez mais combalida e mais malograda. E o presidencialismo, a figura do presidente, ela foi não só ganhando corpo, como muito agravada pela ditadura do Estado Novo e pelas ditaduras militares. Então, há hoje uma hipertrofia. É claro, a independência do judiciário também se afirmou, especialmente com os poderes que o Supremo Tribunal Federal tem e até abusa deles. Mas a federação não. A federação foi cada vez mais prejudicada. E o tempo passa e o que você vê é que, do ponto de vista constitucional, o que seria o Pacto Federativo, ele é aluído de duas formas. Primeiro, pela centralização do poder. E depois, pela competição entre os Estados. Então, vamos ao problema atual do Rio, esse sacrifício que estão impondo à nossa população. É que a Constituinte originária modificou o cálculo de ICMS com relação exclusivamente ao petróleo e ao gás. Como é que é a sistemática constitucional? O Estado produtor, a mercadoria, ela é tributada na produção. Então, o Mato Grosso produz carne, o Minas Gerais ferro, o ICMS é cobrado ali. No que se refere ao petróleo e ao gás, a Constituinte alterou. Então, fez com que, ao invés de ser cobrado no Estado do Rio, essa discriminação era da Constituinte originária. Olha que coisa grave. Ela é cobrada no consumo e não na origem. De logo, o Rio perde cerca de 8,5 bilhões anuais com relação a isso. Agora, a própria Constituição deu uma contrapartida aos estados. É claro que o Rio não é produtor. O Rio é confrontante. O Rio confronta. E os municípios e o Estado, eles levam a chamada maldição do petróleo. Não há nenhum país do mundo, grande país petrolífero, que tenha tido desenvolvimento. Vê a guerra no Golfo, a nossa própria Venezuela, que é um país produtor. Enfim, vem o petróleo, traz riqueza, mas traz uma maldição. Então, os municípios e o Estado confrontantes, ele recebe uma avalanche de problemas para a qual o planejamento não pode nem prever e depois a execução não pode acompanhar. A explosão demográfica, a demanda de serviços públicos, a demanda de água, de energia, de esgoto, ela é incrivelmente aumentada nesses estados que são confrontantes, porque são eles que recebem. As plataformas estão vis-à-vis desse estado. Então, eles recebem a maldição do petróleo. E, em contrapartida, teriam direito ao royalty. Então, aí, nesse caso, há duas questões. A primeira é aquilo que já foi objeto de licitação e que a imprensa chama de pré-licitado. Isso é objeto de contrato. E se, por acaso, os outros estados mantiverem essa competição e que o bom senso do presidente Lula e talvez o bom senso da Câmara, eu já fui deputado federal, há um momento em que a Câmara também pensa um pouco.
Ela não se debruça também só nessa questão menor dessa competição liderada pelos estados do Nordeste. Ela é capaz de pensar um pouco. E com a ajuda do presidente Lula, isso é resolvido. Agora, se não for, o Estado do Rio, através de qualquer deputado federal ou senador, é legitimado ativo para ir ao Supremo Tribunal Federal e assegurar os direitos adquiridos do Estado do Rio de Janeiro com relação àquilo que já foi licitado. O que já foi licitado é contrato. É insindicável, é nosso. Esse é um ponto. O outro ponto é que os estados têm que compreender que há a necessidade do Rio ter uma contrapartida maior. Exatamente por isso. Porque não há vazão, não há possibilidade dos municípios e do Estado darem vazão. Você imagina se vier, isso não é para nós, para daqui a 10, 15 anos, o pré-sal, em Santos, no Espírito Santo e aqui na nossa bacia de Campos. Como é que nós vamos responder a isso? Com escola, saúde, energia, esgoto, saneamento, vias urbanas. Então é necessário que haja, para além dos recursos que o Estado já possui, uma contribuição para... Não é para favorecer o Estado. Os estados do Nordeste estão dizendo, porque vai favorecer. Não vai favorecer. É uma mera contrapartida. Então, de um lado, um direito nosso adquirido, constitucionalmente inalienável, e que eu espero que prevaleça o bom senso. Ou vai prevalecer, ou o Supremo Tribunal Federal, eu asseguro isso, vai nos dar ganho de causa. E agora prevalece o bom senso. Nessa nova partilha, eu acho justa a partilha. Eu acho justa a partilha. Entretanto, a partilha, se o nome diz, partilhar, então vamos partilhar. Para quem tem o bônus, os estados do Nordeste têm direito ao petróleo, que vier daqui a 10, 15 anos, e daqui a 10, 15 anos o mundo pode ter uma outra realidade. O mundo está indo para o biodiesel, para fontes renováveis, enfim. Mas, de qualquer maneira, o nosso ponto, né, é que o Estado do Rio de Janeiro ele tem o seu direito já adquirido e tem que adquirir outros para a contrapartida. E que nós vamos judicialmente nos assegurar. Acho que o governador do Estado, eu vejo que a imprensa disse que o governador subiu o tom e que isso foi negativo, eu não acho. Eu acho que o governador, ele é um porta-voz da população. E ele tem que manifestar com veemência a nossa indignação. O cidadão carioca, o cidadão fluminense, está indignado com esta atitude dos estados não confrontantes, dos municípios não confrontantes, de querer avançar naquilo que já é nosso e não compreenderem as nossas dificuldades para o futuro.